Irmãos, muita paz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aos vossos corações. Abençoe-nos esse mestre de amor, que a sua luz seja o farol de nossas existências. Que Deus, nosso Pai, abençoe sempre o nosso encontro. Livro dos Espíritos, parte 2, título 9. Capítulo 9, o título da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Estudaremos as questões 459 a 461, sob o título Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. Questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Normalmente nós acreditamos que somos donos do nosso nariz. Muito natural, quando vivemos nas agitações do mundo material. Sem o entendimento de uma realidade maior, nossa realidade espiritual. Com essa realidade desperta em nós, nós passamos a entender que existe uma influência do mundo dos espíritos sobre o mundo dos encarnados. E essa influência, né, ela acontece realmente em cima dos nossos pensamentos e em cima de nossos atos. A resposta dos espíritos para esta questão foi muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. É aí que nós precisamos começar a raciocinar e a refletir nessa influência. Se ela é tão grande assim, por que nós não percebemos? Porque nós não sentimos essa interferência. Ela acontece à revelia da nossa consciência, porquanto a influência está em cima dos pensamentos e nós nem sempre conseguimos distinguir os nossos pensamentos daqueles que nos são sugeridos. Justamente porque não temos uma atenção adequada, não observamos o seu nascimento. Agora, o que é mais interessante nessa resposta é que, além deles influenciarem os nossos pensamentos, eles nos dirigem. Ou seja, eu faço o que eles querem, eles determinam e eu cumpro. As minhas ações na vida estão subordinadas a essas influências? Podemos ter a certeza que sim, é assim que funciona. Nós não nos damos conta. Estamos sendo instrumentos de espíritos que estão à nossa volta, dirigindo-nos a fazer isso ou aquilo conforme as deliberações deles. Ah, mas isso não pode acontecer. Pode e acontece. É o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, através justamente dos pensamentos. Isso ocorre com uma naturalidade incrível, fantástica. É naturalíssimo e acontece com todos. Não existe um único ser encarnado que não sofra essa influência. Na 460, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos,
estamos sobre sob a sugestão dos espíritos, eles podem nos sugestionar a fazer, inclusive, aquilo que muitas das vezes nós não costumamos fazer ou não queremos fazer. Será que somos sugestionados a agir dessa ou daquela outra forma, impulsionados por essas influências? Vossa alma é um espírito que pensa. Eu penso. Eu sou uma alma, espírito encarnado. Entendo, irmãos? Eu penso, porque o pensamento também é um atributo do espírito, assim como a sua inteligência. Toda alma pensa. E são através dos pensamentos que essas sugestões surgem. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem há um tempo sobre o mesmo assunto. Irmãos, quando nós estamos meio aflito, assim, meio agitado, com algum tipo de preocupação, né, de problema, e precisamos encontrar uma solução, como é que fica a nossa mente? Agitada? Com 1000 pensamentos ao mesmo tempo, e a gente fica na dúvida, o que fazer? Esse Cada hora vem um pensamento diferente. Uma hora eu quero fazer isso, outra hora eu quero aquilo, uma hora vem é dessa forma, outra hora é de outra, e é isso, irmão. Muitos pensamentos ao mesmo tempo, para podermos dar solução aos nossos problemas. E ele completa, pelo que eu já falei, né? E não raro, contrários uns aos outros. E nós ficamos, desculpem, como uma barata tonta. Uma hora a gente pensa num sentido, outra hora no outro. Uma hora queremos uma coisa, daqui a pouco já não queremos mais. E aí, irmãos? O que acontece? O que isso significa? Por que esses pensamentos tão contraditórios às vezes? Ainda na questão 460? Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. É aí que o bicho pega. Complica. Eu não consigo fazer distinção desses pensamentos. São meus e os que são deles. E aí fica essa mistura. Para mim, todos nascem na minha mente. Todos. Quando na realidade não é verdade. Nós estamos refletindo pensamentos outros, influências e sugestões outras, e não as nossas. Mas nós não nos damos conta de que isso está acontecendo. Nós não identificamos. Isso ele diz, daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Irmãos, não passamos por isso? Eu acredito que todos passam. Todos nós temos esses diálogos que muitas das vezes a gente não percebe que nós não estamos pensando, estamos dialogando, estamos conversando, estamos trocando ideias e nós não nos damos conta disso. Tamanha a naturalidade com que os pensamentos surgem, desaparecem. Surgem outros e desaparecem. De mistura com os nossos que são próprios. Por quê? São
os pensamentos dos amigos espirituais misturados com os nossos. E aí, irmãos, duas ideias complica um pouquinho as nossas decisões e deliberações. Na 461, como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? E sim, isso é importante. Mas quem procura distinguir, identificar, sentir a natureza de seus pensamentos? Não é tão simples, não é tão fácil. Exige muita atenção, muito critério de julgamento. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Já paramos para pensar naqueles pensamentos que surgem em nossas vidas, que não são ideias preconcebidas? Eles surgem convidando-nos a essa ou aquela palestra, a esse ou aquele entendimento, exercendo influência, despertando-nos a atenção. São os pensamentos que nos estão sendo sugeridos. E se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que é como se realmente alguém nos falasse ao mundo íntimo. Só que não através das palavras sonoras que estamos acostumados a ouvir, através de pensamentos que não são materializados. E nós podemos identificar justamente com uma certa facilidade quando o tema, o assunto, não reflete uma ideia preconcebida. Eu não estava pensando em nada, aquilo surgiu na minha mente de uma maneira espontânea, natural, despertando-me para essa atenção ou para aquele assunto. É sempre assim. Só que nós não identificamos porque vivemos distraídos. Nós não prestamos atenção aos nossos pensamentos. Nós vivemos e falamos muito. E aí os nossos pensamentos vivem, né? Como nos fala Zé Luiz na sua obra, é como macacos loucos, saltando de galhos em galhos. Quando na realidade são os nossos pensamentos misturados com os dos amigos espirituais, assim como nas nossas conversas. A conversa entre dois homens, dois seres, né? Normalmente não é assim? A gente começa a falar sobre uma coisa, daqui a pouco estamos sobre outra, e de repente o assunto já mudou para um terceiro, e vai se sucedendo um atrás do outro, e nós vamos falando, e vamos falando, e vamos falando. A mesma coisa com os pensamentos. Nossos pensamentos ficam assim, né? Sem ter uma direção, porque nós não estamos concentrados, nós estamos distraídos. Por isso precisamos, se queremos aprender a distinguir nossos pensamentos daqueles que nos são sugeridos, nós precisamos começar a prestar atenção. Normalmente, eles são diferentes da nossa maneira íntima de ser, de sentir, de pensar, de viver. Outras vezes, são semelhantes. E aí fica mais difícil ainda de distinguirmos. Precisamos prestar atenção quando, assim, para podermos distinguir quando alguém nos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar, mas toda regra tem exceção. Não podemos confiar nisso.
geralmente os pensamentos próprios são os que acodam em primeiro lugar, quando é a nossa alma que está se dirigindo a esse assunto, ou a esse trabalho, ou a alguma preocupação. E sim, nasce de nós. Mas eles também nos podem ser sugeridos. Infiltram os pensamentos, os espíritos, em nossas almas. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. E, na resposta, ele fala que não é importante a gente estabelecer distinção entre os pensamentos que são nossos daqueles que não são. Tem um objetivo, tem uma finalidade. Por isso Deus tornou a inspiração tão sutil, a ponto de que nós não tenhamos a certeza absoluta de que o pensamento nasce em nós ou está penetrando a nossa alma. Ele diz que não é de grande interesse estabelecer essa distinção. E ele fala, muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. E aí está o objetivo, o uso do livre-arbítrio. A liberdade de decidir, de escolher, de tomar decisão, mesmo sob influências alheias. Porque nós sempre seremos responsabilizados por toda ação. Ao atendermos essa ou aquela sugestão e agirmos e fazermos o que nos está sendo sugerido, a responsabilidade é sempre nossa. Porque a deliberação de fazer ou não é minha. É de cada um de nós. Eu tenho a liberdade para recusar ou aceitar, para concordar ou não. Por isso, a doutrina dos espíritos nos diz, não é importante distinguir. Ajuda. Distinguir ajuda quando nós aplicamos os recursos, do Evangelho para podermos saber quando um pensamento é bom ou é mau. Mas como nós somos espíritos imperfeitos, em nós nascem tanto os pensamentos bons quanto os maus. Por isso a luta é intensa. Por isso a liberdade de agir, pensar, de sentir, de fazer. Por isso a dificuldade de distinguir. Essa dificuldade, ela pode ser superada às vezes. Porque o homem, sob a influência desses pensamentos, se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Não é assim, irmãos? Por isso Deus nos deu a inspiração. Os amigos espirituais, mesmo os nossos anjos guarda e todos os benfeitores, eles não podem nos dizer diretamente o que fazermos, porque senão a gente perde o mérito. Por isso, nós temos que receber apenas a inspiração, a sugestão, a fim de que a deliberação de fazer ou não seja sempre nossa, onde, então, realizaremos o bem ou o mal. Num, poderemos realizar o nosso progresso e a nossa evolução. No outro, assumimos a responsabilidade do mal que fazemos. E essa responsabilidade fica sobre os nossos ombros, porquanto
afeta a nossa consciência, porque todo o mal que fizermos, mesmo atendendo às sugestões inferiores, é de nossa responsabilidade. Os espíritos não serão responsabilizados pelo mal que fizermos, porquanto eles só podem sugerir, não podem nos levar à realização do ato. A escolha é sempre nossa, entre fazer o bem e o mal. Sim, irmãos, sejamos sempre atentos e vigilantes justamente na seleção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Que possamos distinguir nos pensamentos de qualquer natureza, nasçam eles em nós ou não, a qualidade dos mesmos. Isso é que é importante. A qualidade dos pensamentos. Se as sugestões, se forem boas, podemos livremente praticá-las, descansados. Mas, se em nossa análise, porquanto precisamos, irmãos, vigiar cada pensamento nosso, para podermos distinguir justamente o que é bom do que é mal. E tomarmos uma decisão. Se o espírito encarnado é bom, obviamente ele vai atender apenas aos pensamentos bons. Se a natureza do espírito é inferior, vai sentir atração mais pelos pensamentos infelizes, viciosos, apaixonados, que são de acordo com a sua natureza íntima. Mas nós somos espíritos em evolução. Ainda pensamos o bem e ainda pensamos o mal. Ainda fazemos o bem tanto quanto praticamos o mal. Isso precisamos realmente vigiar. A recomendação do Cristo é fundamental. Vigiar, para que possamos identificar não se os pensamentos são nossos ou são sugeridos devido à dificuldade, né? E também não ser importante essa identificação, mas para que possamos identificar a sua natureza, boa ou má. Que o Senhor Jesus, nosso divino e amado Mestre, nos abençoe. Possamos sempre fortalecer e iluminar nossas almas pelo conhecimento superior. Assim, irmãos, e em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre, todos os benfeitores da humanidade, nobres espíritos, nossos tutores, possam sempre iluminar nossos pensamentos, envolvendo-nos nas suas vibrações de amor e de paz, em nome desse Mestre de amor, agora e sempre. Que assim seja, em nome de Deus nosso Pai. Que assim seja.